Fala pessoal, Chico aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a criação do kit de ensaios para Lei de Kirchhoff. Então é uma referência, né, a grosso modo, do projeto A3, que vocês vão precisar desenvolver aí um kit funcional, né, ou um protótipo. Então, esse kit ele exemplifica muito bem esse processo de criação e desenvolvimento a partir de uma ideia. Tá? Inicialmente precisava então desenvolver um conteúdo relacionado com o Kirchhoff para uma demonstração prática. E foi então que eu imaginei uma situação em que nós pudéssemos reproduzir os circuitos que estudamos nas aulas no laboratório. Então, inicialmente criei um roteiro de laboratório, que é a parte textual disso, né, que vocês receberam aqui, que é o próprio conteúdo, né, que vocês avaliam aí e utilizam na aula, né, propriamente dita. Então, todos os conteúdos relacionados com o objetivo, fundamentação teórica, né, e toda a necessidade que vocês eventualmente possam ter no desenvolvimento do conteúdo, né? Então, a teoria descrita aqui e um circuito proposto, né? Nesse circuito proposto, nós temos aí, então, duas fontes de tensão e o problema reside basicamente que no nosso equipamento de laboratório, nós não temos as baterias, nós só temos fontes de alimentação. E como já foi explicado aí na aula anterior, né, nas aulas anteriores, as nossas fontes não são acopláveis, então não é possível utilizar uma fonte de bancada para esse experimento, porque isso vai ocasionar com certeza um problema de ordem funcional, né? A fonte ela não é adequada para esse tipo de experimento. Então no nosso experimento foi previsto o uso de baterias, né? Foi então que eu imaginei utilizar baterias 18650, que é um tipo de bateria de lítio, né? E ela trabalha com 3,7 volts, a tensão nominal, e a gama ofertada de corrente nominal é bem variada, né? Então, no que a gente estava trabalhando? Eu utilizei baterias recarregáveis, né, do tipo 18650, recicladas de baterias de notebook, né? Então, eu tenho algumas dessas baterias e então imaginei que pudéssemos utilizar essas baterias no experimento. Então, vejam aí uma animação aí de como é que isso nasceu, né? Eu acabei desenhando aí então o suporte para as baterias, né? Estou usando o Fusion 360, que é um software para projetos, né, e desenhos, e acabei me esquecendo de filmar isso, então aqui estava no finalzinho já, e eu vou colocar apenas uma identificação nesse suporte, né? Vou colocar meu nome aí, por exemplo, só para vocês verem a técnica utilizada para desenho, porque essa peça, na verdade, já vai ser encaminhada para a impressora 3D. Então, o Fusion 360, ele já gera os arquivos necessários para a impressora fazer essa impressão. É claro que tem um outro software intermediário, no meu caso aqui é o Cura. Esse Cura é um software de fatiamento, então ele vai pegar essa peça aí, vai fatiar em milhares de camadas, cada camada dessa é equivalente à deposição de um material plástico em fusão, né? E à medida que ele vai distribuindo esse material pela superfície, ele segue, obviamente, as coordenadas que estruturam essa peça, né? Então, aqui no Fusion, a gente já terminou a peça e ela está pronta, então, para ir para a impressora, né? Eu não filmei a parte do fatiamento, né, mas o fatiamento entrega esse arquivo. Uma vez esse arquivo inserido aí na impressora, né, ele começa a impressão, como vocês estão vendo aí, está imprimindo a parte de baixo, aí ele começa obviamente de baixo para cima, né, nesse caso específico,
e ele vai depositando então camadas de material plástico. No caso estou usando PLA, que é um tipo de plástico, e trabalha mais ou menos na faixa de 200 graus. Então a temperatura, olha aí o painel do controle, né? O bico lá está a 200 graus e a mesa 60 graus. Então a mesa fica aquecida aí por um período de tempo em que está sendo impresso, para que a peça não descole da mesa, né? E o bico vai estrudando então o plástico aí a 200 graus. E aí obviamente demora um tempo, né? Esse par aí de suportes ele vai levar 1h30 mais ou menos, 1h40 aproximadamente, que é o tempo necessário para concluir duas peças, né? Eu coloquei a impressão de pares, né, para imprimir as duas simultaneamente. Então vejam aí, aqui é uma imagem acelerada do processo, né, super acelerado, e aí está pronto então os últimos dois que faltavam, né? Levou 1h43 minutos para imprimir esses dois, e agora descolando da mesa aí, vejam, ele está prontinho com o meu nome inserido lá na peça, como foi desenhado aí no Fusion, tá? Ficou bem bacana. Obviamente vocês já viram ele ao vivo aí na execução do experimento, tá? E aí as demais peças todas que eu já vi impresso. Então agora o conjunto aí de 5 kits já está pronto para utilizarmos no laboratório. Aqui eu estou fazendo a inserção dos terminais metálicos, né, que vão fazer o contato dos terminais da bateria com os terminais que nós precisamos inserir lá no protoboard, né? Então nada mais é aí do que uma chapa metálica, que obviamente já foi planejada para ser inserida nessa posição, e a partir desse momento a gente começa já a fazer a soldagem dos terminais, né, dos condutores. Esses condutores são fios de cobre, né, isolados com PVC. Eles já têm as pontas aí previamente estanhadas, né? Então esse material da solda aí é estanho, numa proporção de estanho e chumbo, uma liga, né, melhor dizendo, de estanho e chumbo. E aí essa soldagem é feita com ferro de solda aí a mais ou menos 230, 240 graus, que é o ponto de fusão dessa liga aí de estanho. Precisa tomar um certo cuidado na hora da soldagem, porque obviamente o plástico aí, que é o PLA, ele pode fundir nessa temperatura, né? Próximo de 60 graus já é uma temperatura em que o PLA começa a deformar, então precisa ser rápido o suficiente para fazer a soldagem e obviamente não levar tanto tempo assim para que o aquecimento possa deformar o suporte, né? Então aqui os conjuntos todos de 10 suportes, né, de baterias estão sendo preparados aí então para poder ser utilizados no nosso kit. Esse processo é totalmente manual, né? A soldagem é manual. Obviamente não é uma linha de produção, né? Se fosse um processo industrializado, obviamente seria uma máquina fazendo todo esse processo, né? Então aqui é manual mesmo, é na unha e leva tempo, né, para poder fazer essa conclusão aí de todas essas peças. As baterias 18650 que a gente usou no kit, né, são baterias originárias aí de baterias de notebook, né? Então, bateria de notebook já com problema, né, prontos para ser descartada, eu fiz a reciclagem aí dessas baterias, né? Então, abrindo as baterias, eu reservei aquelas células que estavam em condições de serem ainda reaproveitadas, né? Então, eu uso esse equipamento aí, que é um carregador, analisador de baterias, e ele faz análise então do estado geral das baterias, né? E obviamente recarrega aquelas que estão descarregadas e também gerencia aí o estado de saúde dessas baterias, né? Então, uma vez concluído aí os testes das baterias, né, pessoal, a gente vai dar continuidade nesse projeto fazendo um ensaio
que está proposto lá no enunciado. Então, a criação do enunciado obedeceu ali um conjunto de teorias e, obviamente, para que tenha sucesso o objetivo do relatório, eu fiz um ensaio do próprio experimento. Então, eu reproduzi o experimento que foi submetido a vocês, né? Após, obviamente, a minha aprovação. Então, no laboratório aí da faculdade, vocês vejam, eu fiz os ensaios todos e constatei que o enunciado do relatório estava a contento, né? Ou seja, ele iria demonstrar realmente aquilo que era pretendido. Então, essa foi a história aí do relatório, tá? E o circuito elétrico proposto, né? A execução dele usando o protoboard, né? Conforme vocês receberam durante a aula, né? E todas as tabelas a serem preenchidas, ou seja, os parâmetros que tinham que ser coletados lá no circuito, para que vocês pudessem chegar às suas conclusões aí, né? Então, a ideia inicial foi concluída, né, pessoal? Então, aqui só esse vídeo busca mostrar para vocês esse processo de criação, para que, de repente, vocês se inspirem aí para poder também produzir o projeto de vocês, tá? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu RA aí nos comentários, para eu saber que você assistiu. E se você tiver alguma sugestão ou algum comentário que você queira fazer, deixa aí para a gente dar uma acompanhada. É um feedback importante para melhorar a qualidade dos conteúdos que eu venho gerando aí, tá? Esse canal é um canal criado exclusivamente para eu demonstrar os conteúdos da minha aula, das minhas aulas, melhor dizendo, né? Então é legal a participação de vocês aí para poder me dar esse feedback e eu continuar produzindo algo de relativa qualidade aí para vocês, tá bom? Então vou nessa, a gente se vê na aula. Valeu, tchau!